Aí Jesus, dizendo isso, chega ao capítulo 25, a essa parábola que eu vou introduzir no dia de hoje, mas eu vou estender-me nela durante a semana. Quando ele fala das virgens, é outra parábola. No mesmo ambiente, na sequência do pequeno Apocalipse, ele diz, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Esse então significa, dito isto, ou tendo isto tudo que eu falei em contexto, considerando tudo isso, eu preciso apresentar a vocês uma outra dimensão do reino dos céus. Essa manifestação da invasão de dimensões superiores e sublimes no dia a dia, no terra a terra, no pó a pó da existência humana, penetrando o coração dos humanos e transformando a consciência da pessoa num olhar celestial que enxerga segundo Cristo. Positivamente, o reino dos céus deveria nos trazer isso. Jesus, todavia, diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele se coloca, nessa parábola do reino dos céus, como noivo, que está vindo para 10 virgens. Ele está usando, obviamente, uma linguagem do primeiro século, de realezas do primeiro século, que poderiam se casar não monogamicamente, portanto, não há nenhuma advocacia cultural no Novo Testamento para uma monogamia de qualquer que seja a natureza. Jesus ilustra escatologicamente a volta dele como um noivo que tem 10 noivas virgens esperando por ele. Agora, isso também não é padrão para a gente querer fazer institucionalização cultural de poligamias ou de poliamor num ambiente histórico, cultural e psíquico onde nenhum de nós está preparado para isso. E na antiguidade, no primeiro século, nos dias de Jesus, a própria noção de casamento era completamente diferente da nossa, que evoluiu para ser, quando é saudável, o encontro de duas pessoas que se amam e se querem. Aqui no primeiro século era uma determinação, tinha a ver com uma cultura familiar, onde alguém, de acordo com a capacidade que tinha de igualmente dar as mesmas coisas, fazer os mesmos favores, trazer os mesmos benefícios, disponibilizar os mesmos privilégios, dar o mesmo tratamento, tudo igualitariamente para com todas, como existe até hoje em algumas tribos da África, era também nos dias do primeiro século. Por isso é que isso está aqui como uma ilustração, não como uma proposição de conjugalidade. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As 10 eram dele, e ele era das 10, e para as 10. 5 dessas virgens eram tolas, levianas, as meninas bobas. Estavam ali só dizendo, eu vou casar com o cara mais bonito do pedaço, o mais rico, o mais poderoso, o mais maravilhoso, ou que tem o maior séquito, que vai me fazer e me trazer os maiores galardões. É essa psique que metade dessas virgens tem, que Jesus chamou de nécias, de insensatas, de tolas, de levianas. São crentes levianos, discípulos levianos. Está todo mundo aqui, ó. Teologia do domínio, teologia da prosperidade. Eles querem benefícios, elas querem que ele venha logo, não são perseverantes, resilientes, não estão preparadas para aguentarem a demora que for, o tempo que for. Não, querem rapidez. Querem que seja conforme o seu timing e não de acordo com o tempo de Deus. E Jesus não tem nenhuma ilusão quanto ao fato de que dentre aqueles que saíram para esperá-lo,
Tem uma quantidade enorme de gente tola, doida, insensata, leviana, boba, idiotada, sem raiz, sem profundidade, sem compromisso, sem vínculo. Só acham bonitinho. Jesus é lindo, que fofo, é legal, é maravilhoso, eu também quero. Mas, como ele disse, não tem raiz neles mesmos. Essa raiz não passa de um chão pedregoso. Ou são sementes que caíram à beira do caminho, vão ser arrancadas. Ou que caíram entre os espinheiros e vão ser sufocadas. Não tem carnegão plantado, ancorado na graça de Deus, perseverante e definitivamente, não. São nécias, são tolas, virgens, que não eram prudentes. 5 dentre elas eram tolas enganáveis, manipuláveis, altamente impressionáveis. Nunca compreendiam o significado real de ser de Deus, de ser de Jesus, de ser do Evangelho. Elas queriam que o Evangelho lhes trouxesse bênção, que Jesus as apanhasse e as levasse, mas elas mesmas não queriam desenvolver a consciência de que eventualmente teriam que esperar, iria demorar, teriam que perseverar, teriam que desenvolver muita resistência, muita galhardia, muita resiliência, muita paciência, muita paz na calma, na espera. Aparecendo ele ou não, eu sou dele. Vindo ele nos meus dias ou não, eu sou dele. Se ele não vier para mim, todavia eu vou para ele. No coração desses crentes nécios, que Jesus comparou a virgens tolas, levianas, não existe esse carnegão profundo. Portanto, 5, ou a metade, Jesus disse, eram nécias. E aqui ele está sendo de uma generosidade. Se ele fosse nos contar essa parábola hoje, talvez ele dissesse, 9 eram nécias, somente uma era prudente. Porque a quantidade dos nécios, dos tolos, dos idiotados e dos filhos das miragens do engano cresceu absurdamente entre nós. 5 eram nécias e 5 prudentes, fiéis, resilientes, definitivamente comprometidas. Tanto faria se ele viesse logo ou se ele demorasse, elas não se arredariam do compromisso. Então Jesus prossegue dizendo, as nécias, as tolas, as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, e a gente tem que saber que isso é no primeiro século, quem não andasse com lâmpada à noite não enxergava um palmo na frente, só em lua cheia. Do contrário, ninguém nem saía de casa depois de 6, 7, 8 da noite, a menos que levasse uma lâmpada para enxergar o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Essa luz, sem essa luz não dá para andar na escuridão da história, da vida e da existência. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, porque elas pegaram as lâmpadas de saída, começaram bem, como esse servo bom e prudente. O problema foi a espera. É na espera que a gente vê quem é quem. É nesse tempo de demora de Jesus é que a gente vê quem é a igreja dele, quem não é a igreja dele, quem é servo dele, quem não é servo, serva dele. É nesse tempo da espera. Quando a gente vê o comportamento, que a pessoa continua ali modesta, simples, desprovida, desprendida, doadora, misericordiosa, compassiva, comprometida, sem querer inventar nada, esperando sempre na mesma palavra, na mesma mensagem, e sendo portador e proclamador dela sem variação. Ou então, começam a haver as tentativas de outras soluções. E aqui nesse caso, o que Jesus diz é que as nécias de saída levaram as suas lâmpadas também. De saída, todo mundo começou mais ou menos razoável. Tudo, o problema é a demora. Deus está demorando a agir comigo. Ele não está respondendo às minhas orações. Jesus está demorando a voltar. Oh, meu Deus,
Eu vejo muita gente hoje em dia dizendo que perdeu a fé porque Deus não está intervindo em Gaza para parar a mão satânica do Netanyahu. Esperem, não é assim. A história não é feita de estalos, isso aí é a internet, a história humana não. Você está vivendo na internet e não aprendeu ainda a viver na história humana, onde tudo é tempo, espaço, demora. Muitas vezes a gente não vê as soluções na hora, é aí que mora o perigo da gente se tornar ou bruto, ou mau, ou perverso, ou dono do rebanho, ou, como as virgens, dormirem. Perderem a esperança, irem fechando os olhos para a palavra, irem fechando os olhos. Quando eu comecei a pregar o evangelho, há 52 anos atrás, todo mundo me assistia assim, ó. Literalmente. Hoje eu vejo o povo assim, ó. É a mesma palavra. Quem mudou? Assim. E o desinteresse. Busca de conforto. Quem me ofereceu o melhor conforto, eu acho que eu vou ficar esperando Jesus sentado. De preferência adormecido. Sob o efeito de muito opioide, porque eu não quero nem me lembrar de que eu esperei tanto. E se desliga. E se aliena. E se desconecta. E se desinteressa. E se desapaixona. Perde todo o fogo, todo o ardor. E como disse Paulo a Timóteo, cuida para que a chama do Espírito não se apague em ti. Para que o dom do Espírito não morra em ti. Reacende a chama do dom de Deus que há em ti, que te foi concedido pela imposição das minhas mãos. Cuidado, porque eu sinto, Timóteo, que a tua chama está apagando. Cuidado para você não virar virgem nécia, cansado da espera. Isso lá, 40 anos só de espera, e já estavam assim. Imagina 2000 anos depois. Por isso é que eu disse, e provavelmente essa parábola contada hoje, Jesus iria dizer, 9 dormiram, só um ficou acordado. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, porque no início elas saíram com as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Não levaram. Elas disseram, quer saber, eu me garanto, eu sei o dia. Olha a história do eu sei o dia. Eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei a época. Eu tenho intuição, Jesus me falou, tipo Helen White. Jesus me falou, tipo Rutherford. Jesus me falou, tipo a pastora Valnice aqui, tadinha, já marcou 3 vezes a volta de Jesus. Mori Cerulo, todo esse povo que já marcou e desmarcou. É o pessoal que não levou azeite. Marca a data, quer pressa, acha que tem uma intuição especial. Que Jesus vai contar para elas o que anjos não sabem. O que o filho não sabe. Mas Mori Cerulo sabe. Mas Tim LaHaye sabe. Mas Hal Lindsey sabe. Mas Helen White sabe. É de uma arrogância, por isso que não levaram azeite. Não levaram azeite. E muitas dessas pessoas, eu não estou dizendo todas, lembrem-se. Cada palavra minha significa o que cada palavra minha significa. Eu não gasto palavras desnecessariamente. Eu disse muitas, não todas. Muitas dessas pessoas que não levaram azeite entraram num estado de cinismo e de desesperança. Como eu vi nos Estados Unidos, onde eles marcaram mais do que em lugar nenhum do mundo a volta de Jesus. O primeiro a marcar a volta de Jesus e Jesus não voltou, começou a adulterar com as secretárias, a pegar as secretárias, a comer todo mundo. O outro que também marcou a volta de Jesus, passou o tempo em que ele tinha dito que Jesus ia voltar, escândalo na igreja, pegando as irmãzinhas e também a grana, o dinheiro da igreja. O óleo, não levou óleo para alimentar a alma em estado
de fidelidade acesa no coração, ou com recursos espirituais para sua autorrecuperação, porque cansar, todo mundo cansa. Esses, todavia, que não levam óleo, na hora em que a demora acontece e a lâmpada natural, a luz natural, a alegria natural da fé desaparece do coração e eles não têm suprimento, o que acontece é que eles caem no cinismo. O cinismo é uma forma de sono. Eles caem na atitude de total desligamento, de desinteresse, de desconexão, de dissonância, de divórcio. Aquilo já não tem mais nada a ver com eles. Eles continuam a falar daquilo, mas aquilo já não fala mais com eles. E é isso que você vai vendo acontecer a 3x2 à nossa volta. Não levam azeite consigo mesmo, porque não estão preparados para o fato de que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem coisa alguma, e que a gente tem que viver como um servo prudente e fiel e carregar nosso próprio suprimento. Já houve pelo menos umas 5 vezes no curso da minha vida, nesses 52 anos de ensino e pregação do Evangelho, tentando dar sustento aos meus companheiros, como Jesus mandou, que eu me perguntei: Senhor, será que ainda demora muito? Umas 5 vezes eu fiz essa pergunta em 52 anos. Não demorou nem meia hora. E eu me espanquei, como diz Paulo em 1 Coríntios, esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Cacete em mim mesmo, seu idiota, Caio Fábio, você sabe. Você não tem esse direito, você sabe que vai demorar, e você sabe que quando ninguém estiver esperando, o Filho do Homem virá. Você sabe, você não. Permissão nenhuma. Você não tem esse direito, o teu juízo é grande. Você sabe muito para brincar disso e de fazer perguntinhas. E agora tem pelo menos uns 30 anos que nenhuma vez essa pergunta vem no meu coração. Nenhuma, nem por meio segundo. Por outro lado, eu sei que o meu reservatório está cheio de azeite para aguentar, para esperar, nem que seja numa gruta fechada com a minha família ou com os meus filhos ou sozinho. Tem azeite para espera, porque ou ele está vindo para mim ou eu estou indo para ele. Mas eu não chegarei apagado. Em nome de Jesus, eu não chegarei apagado. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas cheias, cheinhas, com o pavio aceso, levaram azeite nas vasilhas reservas. Tem vasilha reserva, tem tanque reserva, tem recipiente reserva. Quem é prudente e fiel tem as suas reservas para as esperas, para as demoras, para o absurdo da experiência humana, para a loucura apocalíptica, para a doideira total, para a apostasia, para a perda absoluta da fé em todo lugar. Tem reservas. Dizendo: ninguém mais quer, mas eu tenho as minhas reservas. Ninguém mais quer obedecer, mas eu tenho as minhas reservas. Ninguém mais quer servir ao Evangelho, mas eu tenho as minhas reservas. Eu tenho as minhas reservas, viu, Clarinha? Desde que eu comecei a falar de reservas, guarda isso aí. Eu tenho as minhas reservas. No entanto, as virgens prudentes, além de levarem as lâmpadas com seu óleo aceso, levaram azeite nas vasilhas. Eu tenho que carregar reservas para além do tempo, para além da especulação, para além da intuição, para além da teologia, para além da racionalidade, para além das filosofias cristãs, para além de tudo eu tenho que ter minhas reservas. E elas só acontecem, essas reservas, quando você tem vida com Deus, quando você tem recursos de Deus acumulados em você. Do contrário, viu, Clarinha? Você vai se perder. Olha aqui para mim. Levaram azeites nas vasilhas.
E tardando o noivo, olha, mais uma expressão de demora nessas parábolas, todas elas de Jesus, com relação à vinda dele, todas têm o interregno. As parábolas da demora de Deus, tardando o noivo. Essa é uma frase forte e deveria ser pregada quase todos os domingos em reuniões de congregação de fé. Tardando o noivo. O noivo disse para as noivas que ele demoraria. O que é muito melhor, não é? Eu, quando casei a primeira vez, com a Aldinha, eu tinha 19 anos, ela tinha acabado de fazer 18. Não tinha nem um mês ainda que ela tinha feito 18 anos, a gente esperou ela fazer 18 para a gente casar e eu tinha 19. 2 garotos querendo resolver problemas espirituais da melhor maneira que a gente conseguia, sabia e podia, e o fizemos e deu muito certo, graças a Deus. Mas a gente combinou a espera. Ela falou, eu só vou atrasar 5 minutos. O pai dela, comandante da Marinha, não admitia atrasos, o que para o noivo, que era eu, era muito bom. Porque eu que já fiz milhares de casamentos na minha vida, uma das coisas mais cansativas são as noivas que demoram mais do que o prazo do casamento. Eu já fiz casamento com noiva que demorou 4 horas, 5 horas. É um negócio inconcebível, inconcebível. Chegou um ponto na minha vida em que eu dizia, olha, eu só vou sair de casa quando você, noiva, avisar que você saiu da sua casa, indo para o templo, aí eu vou. Porque eu estou cansado de esperar 2, 3, 4 horas. Agora, esse noivo aqui avisa que vai demorar. Que pode ser demorado. Ele não diz a hora que ele vai chegar, mas ele induz a ideia de que vai haver um tempo de espera. Quando eu casei com a Adriana, nós já adultos, pais de filhos adultos, já tínhamos netos. Quando nós casamos, já tarimbados pela vida, teve um pequeno atraso, porque, coitadinha, a gente sem dinheiro, sem nada, um casamento pobre. E ela teve que ir no carro de um amigo meu, aí houve atrasos para isso, para aquilo, mas assim mesmo não demorou mais do que uma meia hora. Uma boa política para quem vai se casar é calcular o atraso e não brincar com o cálculo. Aqui se diz no verso 5 do capítulo 25 de Mateus, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Todas. Não tem ninguém bom, porque nessa espera, minha gente, todo mundo cansa. Desde o primeiro século, Paulo sonhava em que Jesus voltasse com ele ainda vivo. Lá em João 21, quando Jesus, respondendo a Pedro, diz acerca de João, o apóstolo, se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa? Coloca todo mundo em estado de vigilância, porque a hora em que não cuidais, no dia em que não esperais, o Filho do Homem virá. Agora, como ninguém sabe, cada um se prepare e você não fique olhando para o outro, porque pode ser que você seja levado antes e que ele fique aqui até que eu volte. Mas ninguém sabe, nem o filho sabe. Cuide de você mesmo, cada um cuide de si. Agora, eu vou deixar você pensando nisso hoje. Cada um cuide de si e mais, todo mundo dorme. Todo mundo cansa. O segredo é ter reservas ou não ter reserva. Eu tenho visto muita gente que começou bem, mas tinha apenas o azeite para o primeiro momento da caminhada. Não tinha o azeite nas vasilhas para as esperas, para as sucessões de demoras na existência, de dificuldades e de impaciências e de perguntas e de questões. E aí vão perecendo e dormem o sono da morte, praticamente. Porque sono, todos têm, cansaço, todos terão. A diferença é que alguns levam recurso extra para enfrentarem com perseverança a demora da volta do Senhor. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essas palavras singelas, como tu as pronunciaste, com a
simplicidade das tuas construções, das tuas parábolas, das tuas analogias. Permite que elas entrem, mas entrem mesmo e nos retalhem por dentro, o interior inteiro. Eu quero ser ferido pela memória do Evangelho, para que eu não me esqueça da palavra da tua exortação em nenhum dia da minha vida. É o que eu te peço que aconteça com todos os que estão aqui conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.